meu aluno do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos continuar a nossa revisão e hoje nós vamos falar da flexão dos substantivos, a flexão de grau, ok? Lembrando, nós falamos que o substantivo é a classe que nomeia, que dá nome. Os substantivos foram estudados a partir do conceito, que é o substantivo, para que eu uso o substantivo. Depois nós falamos das classificações. E por último, nós falamos das flexões de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Agora nós vamos falar da última flexão. A última flexão que nós podemos fazer com o substantivo, que é a flexão de grau. Para a gente falar dessa flexão, eu trouxe uma poesia da Tatiana Belinsky, tá? Que vai nos ajudar a estudar a flexão de grau dos substantivos. Inho? Não. Andrezinho tem 3 anos e já se acha bem grandão. É por isso que não gosta de diminutivo. E então, não suporta que lhe digam dê a mãozinha, em vez de mão. Ou que mandem, a boquinha abre, come coração. Inho, inha, ito, ita. São para ele humilhação. O diminutivo irrita, e Andrezinho prefere um ão. Chama gala a galinha, não aceita correção. Escrivana a escrivaninha. E o vizinho é visão. Chama cosa a cozinha. O toucinho é toução. A campana a campainha. E ele próprio é o dezão. Então nós estamos aqui diante, de um texto da Tatiana Belinsky e ela traz para nós um personagem. O eu lírico da Tatiana traz para nós um personagem, que é o Andrezinho, que tem 3 anos, mas é um Andrezinho que acha que já cresceu, que tem 3 anos, mas que já é grandão. Na cabeça do Andrezinho, toda palavra que termina com inho, inha, ito, ita, é uma palavra no diminutivo. E é coisa de bebê, é coisa de menino que não cresceu. Por isso, o Andrezinho não gosta, ele quer ser o ão. Aí, sabe o que o Andrezinho faz? Ele pega algumas palavras que não estão no diminutivo e troca a sua forma, troca o jeito de dizer e de escrever. Então, a galinha, que não é o diminutivo, é a palavra do jeitinho certo. Ele chama de gala, ele chama a escrivaninha de escrivana, o vizinho ele chama de visão, a cozinha de coisa, o toucinho de toção e a campainha de campana. Ou seja, o Andrezinho confunde tudo para não usar o diminutivo. Ele acha que o diminutivo é humilhação. Vamos então falar da flexão de grau, pensando que ela traz para nós possibilidades de apresentar tamanho, mas ela também traz para nós possibilidades de sentido para o texto. Vamos lá? Vem comigo? O que é o grau dos substantivos? Grau é a propriedade, é a capacidade, é a possibilidade que as palavras têm de exprimir variações de tamanho. Olha lá, grau está relacionado a tamanho dos seres. Será que só isso? Vamos lá. Nós temos o grau normal. Um substantivo que está no grau normal é um substantivo que representa no tamanho normal. É um substantivo que está do jeito comum, do jeito que todo mundo consegue ver e observar no dia a dia, tá? Por exemplo, a palavra casa. Vocês lembram lá que eu falei da palavra galinha, que embora estivesse com a terminação inha, não estava no diminutivo? Galinha é uma palavra que está no grau normal, embora termine com inha.
Grau aumentativo. O grau aumentativo é aquele grau que indica aumento de tamanho, que indica um ser maior do que o comum. Nós podemos fazer o aumentativo de forma analítica ou de forma sintética. Qual é a diferença, GG? O aumentativo analítico é aquele em que nós vamos utilizar um substantivo acompanhado de uma palavra que caracteriza, que nós chamamos de adjetivo, para a finalidade de mostrar o tamanho, de mostrar essa variação de tamanho. Então, quando eu pego, por exemplo, a palavra casa, que estava no grau normal, e digo casa grande, grande está indicando um aumento de casa. Isso é o grau aumentativo analítico, tá bom? O grau aumentativo sintético é aquele em que eu pego a palavra, tiro dela o radical, a parte que traz a significação dessa palavra, e acrescento um sufixo, um pedacinho no final, uma desinência. Essa desinência, esse pedacinho, ele indica o aumentativo, né? Então, se eu pego, por exemplo, casa, e eu acrescento arão, casarão. Eu tenho aqui o grau aumentativo sintético. Grau diminutivo, ao contrário do aumentativo, é aquele com o qual nós indicamos a diminuição. O ser fica menor do que o comum, tá bom? Da mesma forma que o aumentativo, o diminutivo pode ser formado no analítico, substantivo mais adjetivo, e pode ser formado no sintético, substantivo mais uma desinência, um sufixo, tá? Então, olha lá, casa vira casa pequena ou casinha, ok? Então, olha lá, os substantivos podem se apresentar no grau normal, no grau aumentativo analítico, grau aumentativo sintético, grau diminutivo analítico, grau diminutivo sintético, tá bom? Aqui, turma, uma tabela com os principais sufixos formadores de aumentativos e diminutivos, ou seja, aquele finalzinho de palavra que eu vou utilizar para formar o aumentativo sintético ou o diminutivo sintético. Ão é o caso de paredão, aço é o caso de ricaço, alhão, que é o caso de dramalhão, que é um drama muito grande, arra, bocarra, é uma boca grande, arrão, gatarrão, que é muito gato, zarrão, que é para homenzarrão. O aumentativo de homem não é homão, é homenzarrão. Ásio, copásio, eirão, vozeirão, ona, mulherona e orra, beiçorra. Então percebam que os sufixos mais comuns com que nós formamos o aumentativo sintético são estes. E de lá eu tenho os sufixos mais comuns para a formação do diminutivo sintético. Acho, riacho é um rio pequeno, ejo, lugarejo é um lugarzinho pequenininho, ela, ruela, a gente fala ruazinha, né? Mas o mais próximo da gramática é ruela. Ico, namorico, namoro que durou pouquinho, um namoro de pouquinho, é um namorico. Ou um namoro que está começando, né? Ainda não é namorado, ainda não foi lá pedir, namorico. Ixo, né? Barbicha, ixo, ixa, né? No caso. Inho, caderninho. Ito, casita, ito, ita, casito, casito não, casita. Ucho, gorducho, zinho, colherzinha e zito, pezito. Vamos lembrar que nem sempre quando estes finais aparecem, nós estamos diante de uma flexão no diminutivo ou no aumentativo, né? Pensa, por exemplo,
Cauito seria um sufixo formador de diminutivo, mas cabrito não é um diminutivo, né, turma? Cabrito é o grau normal, tá? A mesma coisa o inha. Galinha não é o diminutivo de galinha. Galinha é a palavra no grau normal. Então, algumas palavras, elas já têm essa terminação. Lá na origem até tinha a ideia de diminutivo, mas hoje não tem mais, ou de aumentativo. Tá bom? Turma, importante entender que, às vezes, a gente usa o diminutivo, o aumentativo, e eles trazem para o texto significações que estão além do tamanho. Significações que estão superando a ideia de maior, menor, a ideia de grande ou de pequeno. Quais são as possibilidades de sentido ao utilizarmos o diminutivo dentro do texto, dentro da frase, na conversa? Primeira possibilidade é de atenuar sentido. Atenuar no sentido de amenizar, de deixar mais tranquilo, tá? Senti um friozinho na barriga. Não foi um frio. Eu senti aquela coisinha, né, as borboletas na barriga, um friozinho. Então, diminui essa ideia de frio na barriga, tá bom? Reforçar o sentido, fazer o sentido ser reforçado, ser retomado, ser enfatizado. João, vá depressinha buscar meu remédio. Depressa, que dura pouco, o depressinha dura menos ainda. Então é para ir agora, já, nesse momento. Quando o papai e mamãe disser, vai depressinha fazer isso, levanta e vai na hora, não pede para esperar não, tá? Afetividade, ou seja, indicar uma relação de proximidade, de carinho, uma relação afetiva, sentimental. Que bolinho gostoso sua avó faz? Não é um bolinho pequeno, é um bolo especial, é um bolo com sabor diferente. Então, esse bolo, ele traz a ideia de afetividade, de que eu gostei muito, né? Ainda com relação ao uso do diminutivo, forma consolidada. Existem alguns diminutivos que a gente sempre usa no diminutivo para ter uma ideia, para ter uma noção que socialmente já está consolidada, já está marcada. Pombinhos. Ah, aqueles pombinhos, não é que são pombos pequenos. Aqueles pombinhos representam uma expressão que significa um casal feliz, um casal em harmonia, um casal que se ama. Então, pombinhos aqui é uma forma consolidada. Atenção! Dependendo do contexto, o uso do diminutivo pode indicar ironia, depreciação. Ironia é quando eu digo algo querendo dizer o contrário, querendo opor, tá? Depreciação é quando eu estou dizendo algo para, de certa forma, falar mal, para, de certa forma, debochar. Tá bom, gente? Olha os exemplos. Ele nos serviu um vinhozinho qualquer. Um vinho qualquer, um vinho sem importância, um vinho sem sabor, um vinho que não era bom, que não era um vinho chique, tá? Você gosta mesmo de ler esse jornalzinho? Né? Jornalzinho, esse jornal sem credibilidade, esse jornal que não é importante, que não traz coisa boa. Ah, e aquela mulherinha. Percebam que o diminutivo pode ter essa noção. Mas também, como eu já disse, pode ter a noção de afetividade. Ou a sua mãe nunca te chamou de filhinho, filhinha. Esse inha não é porque você é pequeno, tá? Você tá crescendo. Mas não é porque você é pequeno. Filhinho, filhinha é filho do coração, é o filho que eu amo. Então é afetivo, né? Gente, e o aumentativo do mesmo jeito. Eu posso usar o aumentativo com o propósito de indicar algum sentido para o texto. Afetividade, por exemplo. Ele é meu amorzão. Não é que é um amor grande, mas é um amor que me é muito caro, que me é muito importante. Ê, filhão, parabéns pela nota. Ê, filhona, você é demais. Esse ona traz essa ideia de afetividade, de proximidade de sentimento, de afeição, né, de carinho. Indicar valor, apreciação. O jogadorzão do meu time é o melhor. Não é qualquer jogador, é aquele jogador que é o grandão. Não é que ele é o maior jogador em altura, em estatura. É que ele tem a maior qualidade.
né? Então, essa traz a ideia de valor, de apreciação. Opinião. Ela é um mulherão. Mulherão porque é uma mulher que resolve tudo, que está à frente do seu tempo, uma mulher que se destaca em todas as áreas, que bate muito homem por aí. Posso chamar uma mulher assim de mulherão, né? Indicar características abstratas, ou seja, características que, embora pareçam concretas, elas querem dizer além. É uma característica conotativa, de sentido figurado. Então, olha, meu marido é um cabeção. Não é que meu marido tem uma cabeça grande, mas ele é alguém que tema, ele é alguém que bate de frente, ele é alguém que discute, ele é alguém que erra de vez em sempre, né? Então, eu posso usar para indicar uma característica abstrata, conotativa. Tá bom? Voltando no Andrezinho, para a gente acabar a aula, nós vamos perceber que o Andrezinho usa, né, o texto do Andrezinho, não o Andrezinho, mas o texto que nós lemos sobre o Andrezinho, ele usa o aumentativo e o diminutivo também com esse sentido conotativo, com esse sentido figurado, para criar uma significação no texto. Então, ó, Andrezinho, o próprio nome Andrezinho, não está só relacionado com o fato dele ser pequeno, mas com o fato dele ser criança, em desenvolvimento. Grandão, se acha grandão, se acha grande, já cresceu. Mas esse grandão do Andrezinho não é que ele se acha de estatura grande. Às vezes ele acha que com o tamanho que ele tem aos 3 anos, ele já é uma pessoa que merece ser vista como responsável, como dono do seu nariz, né? Então nós temos isso. E aqui eu trouxe para vocês o destaque na palavra humilhação. Humilhação aqui como substantivo abstrato no grau normal. Humilhação aqui não está sendo usada para indicar que é uma humilhação, uma humilha grande. Humilhação é a palavra no dicionário normal, cotidiano. Tá bom? Dezão, o Andrezinho, que é seu dezão. O cara que cresceu, o cara legal, o cara que é forte, o cara que é decidido, corajoso. Tá bom? Hoje, então, nós estudamos a flexão de grau dos substantivos. Nós percebemos que o grau dos substantivos pode ser normal, do jeito que eu encontro a palavra, pode ser no diminutivo, indicando um tamanho menor, e pode ser no aumentativo, indicando um tamanho maior. Mas nós vimos também que, às vezes, o uso do diminutivo e do aumentativo também está ligado à ideia afetiva, a diversas relações, a diversas questões de sentido no texto, e não apenas ligado à questão de tamanho. Tá bom? Gente, terminando agora o estudo do grau dos substantivos, nós fechamos o estudo dos substantivos para o 6º ano. Nós partimos do conceito, passamos pela classificação, falamos das flexões de gênero, número e grau. Você agora pode pegar o seu livro, o seu caderno, o seu material. Você já estudou com a sua professora, com o seu professor o substantivo. Vamos revisar? Vamos estudar, vamos retomar, vamos melhorar o conhecimento acerca dessa classe, que é uma das classes mais importantes entre as 10, porque ela está presente em todas as situações de comunicação, tá bom? Então, para isso, nós estamos aqui juntos, misturados e letrados. Bons estudos! Até a próxima, tchauzinho!